Ricardo Roja fala-nos das delícias do anarcocapitalismo. Lobo Xavier explica-nos os limites da sua aceitação da confidencialidade no Conselho de Estado. Ana Gomes volta a falar das relações suspeitosas do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o Grupo Espírito Santo. E ainda vamos discutir, no papel selado, o Ministério Público. São os comentadores, com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma emissão dos comentadores, com o cuidado técnico e realização de João Champelot, novamente para falarmos um pouco sobre a crise política que atravessa o país, não sei se atravessa o país, enfim, que ocupa pelo menos a atividade dos palácios deste país, começando pela defesa da sua própria honra enquanto Conselheiro de Estado que António Lobo Xavier foi fazer à CNN, para comentarmos a seguir estas declarações. Vamos ouvir. Confidencialidade, o direito de reserva no Conselho de Estado. Aliás, António Costa sabe muita coisa, mas esqueceu-se de dizer, por exemplo, que as atas só podem ser reveladas 30 anos depois, mas está lá também uma disposição que diz que o Presidente da República, em situações excepcionais, pode revelá-las antes. E esta era uma situação excepcional? De alguma forma, o regimento do Conselho de Estado entrega ao Presidente da República, para um juízo ponderado, obviamente, e proporcional, a questão do que é excepcional e que suscita ou pode suscitar uma revelação. Mas o meu caso não é esse, o meu caso é este. No modo como eu entendo as instituições, entre proteger um dever de reserva ou a confidencialidade que invoca um primeiro-ministro que permite o adensar de uma intriga que, do meu ponto de vista, é inaceitável e infame, e, do outro lado, revelar a verdade, do meu ponto de vista, esse conflito de interesses é resolvido a favor da verdade. Nuno Ramos de Almeida, como temos muitas saudades tuas, começas hoje tu. Logo sobre este assunto que é chamado não assunto, que anda sempre às voltas, isto é, aquilo que o António Costa diz é que não disse aquilo publicamente, coisa que o Presidente da República resolveu revelar. António Lobo Xavier, como de costume, revelou o que se passou no Conselho de Estado. Portanto, tem uma versão limitada do que é a confidencialidade daquele órgão, penso eu. Aquilo que percebo sobre isso é isso. Ele diz que o Presidente pode, enfim, determinar exceções à confidencialidade do Conselho de Estado, mas aquilo que me parece neste momento é que as exceções são muitas. Sabe-se mais do Conselho de Estado que de muitas coisas que acontecem em dia claro. Paula, sobre este assunto que tanto interesse deu, tão interessante para o Nuno, o que é que tens a dizer? Olha, primeiro... Deixa-me só uma coisa, assim, não é muito interessante, mas a verdade fui eu que o escolhi. A verdade foi eu que o escolhi, porque o problema, e com isto acabo, é que nós passámos uma semana inteira a falar desta minudência e muito poucas semanas a falar de muitas coisas que têm alguma importância e que condicionam a vida das pessoas e que não as deixam ter ordenado até o fim do mês, mas isso tem muito pouco interesse no meio destas coisas, quem revelou o quê, quem fez o quê, e quem é que disse, quem não disse, quem fez o parágrafo, quem não fez, etc. Eu começo por dizer que o próprio Lobo Xavier, não foi neste excerto que nós passamos, mas que ele autodenomina-se, não é, um pobre protagonista neste episódio, mas ele é que chamou a si esse protagonismo, não é? Portanto, acho também isso bastante interessante. E depois também não consta, não é, que ele tenha sido nomeado arauto da verdade. Portanto, o dever que ele tem, de facto, é de confidencialidade, de reserva, tendo em conta as funções que ele ocupa, não é, no Conselho de Estado. Portanto, era a esse compromisso, a esse dever que ele se deveria reportar, e apenas a esse, e deixando essa tal questão da verdade
para outros, ou para os envolvidos, para os diretamente envolvidos neste episódio, e é basicamente isso que me ocorre dizer, porque eu não sei se ele quebrou ou não, acredito que terá quebrado, portanto ele também não o diz que para ele não é essa a questão, que aqui a questão que se impõe é a verdade e que ele está do lado da verdade, portanto basicamente o argumentário dele é este, e o meu é que, enfim, a nomeação dele não é, obviamente, para estar aqui a fazer esta defesa pública da verdade ou do que ele entende que é a verdade. Eu, sobre esse assunto, partilho um bocadinho da opinião, totalmente da opinião do Nuno, aqui num verdadeiro unanimismo, de que há aqui, digamos, uma inflação de um problema que é pequenino. E isto, aliás, acho que o Lobo Xavier, mais do que defender a sua honra, que foi essa a razão apresentada para a declaração que foi fazer, foi defender a honra do Presidente da República e os interesses do Presidente da República do que propriamente a sua defesa. E isto aqui, para mim, empurra-me para outra questão, que é estas polémicas de uma suposta um suposto antagonismo político entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, subliminarmente entre o centro-direita e o centro-esquerda, criam falsas divisões que, no fundo, para a vida das pessoas nada interessam e desviam as atenções para problemas políticos que, tendo alguma relevância, são meramente circunstanciais e muito pequeninos e que não justificam, de facto, depois o impacto mediático que obtêm e que desviam a atenção das pessoas para tomarem as suas opções políticas em função de coisas mais profundas e mais importantes e mais relevantes. São, no fundo, falsas rupturas que acabam sempre, pois, em bem, como vamos ver, certamente, eles todos acabaram por se entender. E é isto que eu tenho a dizer sobre este assunto. Que é a primeira vez que eu vejo tanta gente responder a um programa de humor, porque no domingo o Ricardo Araújo Pereira colocou aquele parágrafo com aquela intuação precisa do professor Marcelo, aquele parágrafo da Procuradoria, e depois de repente saíram por baixo das pedras uma data de gente a dizer outras versões do acontecido. É a primeira vez que eu vejo que um programa de humor tem tanta necessidade de resposta. E nesta linha, não na linha dos programas de humor, e daí, sei lá, mas na linha das polémicas entre presidência e PS, temos Ana Gomes a levantar na SIC Notícias a questão das ligações de Marcelo Rebelo de Sousa ao clã de Ricardo Salgado. Vamos ouvir. Que não tínhamos ilusões, isto é a direita a fazer a sua agenda e a proteger os seus. Quer dizer, olha, eu mais uma vez tenho que falar na campanha presidencial. Eu lembro-me nessa altura, quis chamar a atenção, quis mesmo discutir face a face com o professor Marcelo para a sua ligação com o Ricardo Salgado. Caíram-me todos em cima, designadamente a direita. Esta semana o Expresso traz, e aqui a SIC também tinha uma reportagem a demonstrar que, efetivamente, apesar de ter determinantemente negado, o professor Marcelo tinha feito um parecer jurídico para Ricardo Salgado. Paulo, então o professor Marcelo Rebelo de Sousa não podia fazer pareceres jurídicos a Ricardo Salgado? Achas isso? A questão não... Ou não devia escondê-lo? Não, a questão é que poderia fazer o que bem entendesse. Aqui o problema é a mentira, não é? Portanto, para mim, em relação a este caso, é muito simples. Portanto, há aqui uma mentira. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, na altura ainda candidato na primeira corrida a Belém, mentiu. Portanto, para mim é o que está em causa. Portanto, agora foi apanhado a partir desta investigação. Portanto, não é só SIC Expresso, mas também envolve o 74. Foi confrontado com essa mentira, no sentido de que esta perícia que foi feita a esta agenda de Ricardo Salgado, que é o que está aqui na base desta investigação, deste trabalho jornalístico, onde são mencionados uma série de políticos, portanto 172, dos quais, 172 creio eu, dos quais 72 ex-governantes e governantes, não é? Nesta lista. E aparece também Marcelo Rebelo de Sousa, portanto referido umas 13 vezes, aqui o ponto é que nessa tal corrida, na primeira corrida a Belém, quando Marcelo Rebelo de Sousa é confrontado com esta ligação a Ricardo Salgado
com algum trabalho que terá produzido para o Grupo Espírito Santo, o que Marcelo Rebelo de Sousa responde de uma forma muito contundente é que nunca trabalhou para o Grupo Espírito Santo e até diz, portanto vou citar, que nem um parecer, nem um estudo, nem isto, nem aquilo, nem aquele outro, nada. Portanto, e nada é nada. Portanto, não pode ser, uns anos depois, um parecer prévio que seria seguido de um eventual parecer mais profundo ou mais desenvolvido. Portanto, e é isto que está aqui, para mim, em causa. Independentemente de ter sido ou não remunerado, porque depois Marcelo Rebelo de Sousa foi confrontado pelos jornalistas com esta descoberta, não é? E por escrito respondeu isto, não é? Que não era um parecer, era um parecer prévio, portanto, mas é preciso recordar o nada que ele disse, é um parecer prévio e acrescenta que não foi remunerado. E não foi isso que lhe tinha sido questionado na altura, não é? Sendo que aqui a questão da remuneração também tem muito que se lhe diga, não é? O que é uma remuneração? Tem efetivamente de envolver dinheiro? Ou podem ser favores, trocas de influências, enfim. Portanto, para mim, aqui o que está em causa é mentira, portanto foi apanhado a mentir, e depois arranjou uma adenda àquilo que tinha dito, retificando a versão, atualizando-a como nós quisermos denominar, mas que não deixa de ser uma mentira. Portanto, é mais um caso a tantos outros que têm surgido e que continuam a não ser esclarecidos, nomeadamente, recordo aqui a questão das gêmeas, não é? Das gêmeas, a questão do medicamento, que até agora, portanto, com toda esta questão da crise política, a demissão, a queda do governo, acabamos por não ter mais desenvolvimento sobre isso, mas também é outro caso em que o Presidente da República não fica nada bem. Estou ou sou eu? Posso falar, Nuno? Posso? Já vi que estás entusiasmado. Estou muito entusiasmado. Não, queria dizer duas coisas. De facto, o Presidente da República não devia mentir. Isso é verdade. Segundo aspecto, a agenda do Ricardo Salgado. O Ricardo Salgado, na altura que tinha aquelas reuniões, não era acusado de nada, não é? E naturalmente tinha uma atividade normal, portanto é natural que tivesse reuniões. Portanto, acho que tem que sair, separar naturalmente o trigo do joio. E a terceira questão que para mim é importante é este tom da Ana Gomes, que eu acho que é muito derivado de um certo justicialismo que abre portas a um populismo de extrema-direita. Isto para dizer o seguinte, que é, obviamente, que se tem que combater os casos de corrupção do Estado e dos governantes. Agora, nós parecemos afunilar toda a política nestes casos de corrupção, nestes casos e casinhos, que acabam por deslegitimar, de um ponto de vista bastante grande, a democracia, e o caminho que traçam, na minha opinião, é uma espécie de politização da justiça que levará a efeitos não menos corruptos. Quando nós vimos na República de Juízes, em Itália, aquilo que aconteceu foi que, corrido o sistema que tinha financiamento partidário absolutamente ilegal, aquilo que foi para o poder foi o Berlusconi, que era provavelmente o mais corrupto dos corruptos, e acabámos com a Meloni na extrema-direita a governar. Isto não quer dizer que não se faça investigação sobre as relações de Marcelo Rebelo de Sousa com o Grupo Espírito Santo, aliás, do poder todo político com os bancos, mas a grande promiscuidade dessas relações não são estes casos e casinhos, mas é o facto de termos um capitalismo que é um capitalismo que vive à conta do Estado, um capitalismo rentista, do qual, no caso dos bancos, é absolutamente evidente. Quando têm lucros, distribuem os dividendos pelos acionistas, quando têm prejuízos, pagam os contribuintes. É o que se chama um socialismo para capitalistas. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem um instinto político invulgar, não é? E, portanto, quando estas questões das relações entre o poder político e o poder económico começaram a fazer parte da agenda mediática já há uns 20, 25 anos, da forma que hoje em dia são, com as características que hoje em dia assumem, nomeadamente esta característica mais populista que o Nuno estava a falar, preveniu-se, não é? Eu lembro perfeitamente, quando fui diretor do jornal 24 Horas, que Marcelo Rebelo de Sousa, sempre que era confrontado por um jornalista do jornal com problemas relacionados com isto, era de uma transparência total, mostrava tudo, até recibos de salário, mostrava tudo, não é? Nunca encontrei ninguém assim.
portanto, tem esse crédito. De facto, percebeu que se não fosse totalmente transparente nas suas, ou se não mostrasse a ideia de que era totalmente transparente nas suas relações profissionais, iria pagar politicamente no futuro isso. Quando rebentou o escândalo BES, até porque havia relações familiares com essa família, de facto, ele teve essa reação de dizer que nunca trabalhou para Ricardo Salgado e agora é apanhado em contrapé. Mas estou como o Nuno diz, de facto, quem é que naquela altura não trabalhava para o BES neste país, que aquilo de facto foi uma coisa com um domínio na nossa economia bastante grande. Esse instinto político que o levou a tentar escapar à onda mediática que associava ao BES a tudo o que era mau neste país, poderá ter sido a razão para este erro, não é? Mas, de facto, eu tenho que lhe reconhecer o crédito de ele, neste aspecto, ter sido uma pessoa sempre transparente. E estou como o Nuno, acho também que há aqui uma ideia de justicialismo que Ana Gomes corporiza muito já há muito tempo, que é muito perniciosa e que é antidemocrática, porque alimenta, sobretudo, o ódio sobre quem é bem-sucedido, independentemente das razões para esse sucesso, criando hordas e hordas de descontentamento que depois se canalizam para votos e para manifestações políticas que promovem uma nova casta que depois acabará por dominar a sociedade, e essa nova casta não tem nada de recomendável, conforme a gente vai vendo por aí fora. Mais alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Se calhar é a velha com outra roupa, não é? Ou a velha com outra roupa, sim. Que, aliás, é uma coisa que vamos falar a seguir, Exatamente. de certa maneira. Ora bem, então, e o que vamos falar a seguir é uma declaração de Ricardo Arroja, economista, sobre as eleições na Argentina e a vitória de um candidato que se afirma como adepto do anarcocapitalismo. Vamos ouvir. Milei apresenta-se como um defensor de mercados livres e, portanto, quer-se ver livre, inclusivamente, de acordos comerciais que ele acredita serem portanto, que acredita produzirem distorções no mercado. De resto, ele é o defensor da saída argentina do Mercosul e, portanto, na prática, reger-se pelas regras que são constituídas pela Organização Mundial do Comércio, portanto, fora destes acordos bilaterais e multilaterais que são frequentemente estabelecidos, de maneira que nesse ponto eu confesso que não consigo ainda ver grande definição, porque ele diz uma coisa, mas depois a proposta política não é necessária, não é 100% coerente. E nesse ponto em particular, de cortar relações com os países ditos comunistas, parece-me mais, como eu disse, simbólico do que outra coisa qualquer. As medidas mais relevantes são claramente nas matérias de política cambial, nas matérias de política monetária, porque é nessa base que este presidente foi eleito. As pessoas estão descontentes com o rumo que a Argentina tomou, estão descontentes com a incapacidade dos rendimentos reais, portanto, terem evolução, e com isso o país está, de facto, aprisionado numa espiral que não augura nada de bom, e de resto este ano vai haver mais uma recessão, o déficit público está descontrolado, portanto as contas públicas estão desorçamentadas, a dívida pública continua a aumentar, boa parte dessa dívida pública é denominada em moeda estrangeira, o que só agrava as dificuldades, e o próprio programa de resgate do FMI também, provavelmente sem mais, também não vai ter grande sucesso. Já agora em 10 segundos, Ricardo Arroja, faz ideia do que é um anarcocapitalista? Que há bocado o Ricardo Paes Medo não me respondeu. Basicamente, é uma aproximação ao movimento libertário nos Estados Unidos, que de resto, desde há muito tempo, tem ele próprio proposto o fim da Reserva Federal. Há um livro muito célebre de um congressista chamado Ron Paul, que escreveu em 2008 um livro, End the Fed, que de alguma forma serve de ensaio para estas propostas. Isto dito, acabar com o Banco Central parece-me completamente inviável, já a dolarização eu não a excluiria do modo que o Ricardo a excluiu.
Ora bem, o Milei, o homem que venceu as eleições agora na Argentina, tem um projeto de privatização total da sociedade, inclusive de prisões, escola pública, tudo isso. Quer abandonar a moeda argentina e passar a viver só com dólares. Diga-se que o dólar também domina uma grande parte da economia argentina já hoje em dia através do mercado negro, dadas as desvalorizações constantes da moeda local e a inflação galopante. E reivindica-se do anarcocapitalismo, que é uma coisa que tem alguns teóricos. Um deles é o David Friedman, filho do Milton Friedman, muito célebre nos anos 80, que catequizou aqui nos anos 70 e 80, catequizou aqui a Europa Ocidental para as maravilhas da futura globalização. E o David Friedman, o filho, ainda é mais radical e acha que se deve acabar com o Estado e que o mercado livre há de resolver tudo através da iniciativa individual, seguindo, digamos, uma versão mais radical da chamada escola austríaca. Aliás, o David Friedman segue também aquilo que um outro economista que já morreu, o Murray Rothbard, também escreveu um livro chamado O Homem, a Economia e o Estado. Este final é muito engraçado porque estes novos conceitos em que misturam-se palavras, a palavra anarquia está muito associada à esquerda e à vida comunitária e não propriamente à disputa individual da economia, mas estas apropriações que vão sendo feitas criam linguagens atraentes para as populações que depois vão no engodo e acabam por apoiar projetos que acabarão por ter tudo menos aspectos saudáveis de uma vida comunitária e onde certamente o Estado fará o seu papel para garantir que as classes mais privilegiadas continuam a manter esses privilégios e até a reforçá-los. E, portanto, digamos, com esse tipo de realidade que temos que lidar. Do ponto de vista do resultado eleitoral, o que aconteceu na Argentina é, de facto, um fenómeno relevantíssimo. Ele teve 14 milhões de votos, teve 56% dos votos no país. É uma rejeição completa, digamos, ao sistema que tem governado a Argentina e que não tem resolvido os problemas da população e, pelo contrário, até os tem agravado. E cria, do ponto de vista internacional, um problema interessante que é o oposto a esta questão da dolarização da economia. E a Argentina este ano tinha acabado de ingressar nos BRICS, na Associação Brasil, China, Rússia, Irão, Índia. Enfim, uma série de países que estão, Índia, que o Irão também agora vai entrar, uma série de países que juntos formam uma grande parte da economia mundial e que estavam a estudar mecanismos para fazer precisamente o contrário, poderem fazer comércio entre si sem negociar em dólares, sem negociar com a moeda que internacionalmente é mais usada. E até, eventualmente, criar, através de um banco comum, que é dirigido neste momento pela Dilma Rousseff, uma moeda alternativa ao dólar para o comércio internacional. Isto, portanto, há aqui um fenómeno de geopolítica associado a estas eleições. O Milei quer sair, ou anunciou que intencionava sair dos BRICS, vamos ver se concretiza isso ou não, provavelmente sim. Mas isso, digamos, na luta pelo domínio da América do Sul e pelo domínio da América Latina, que os norte-americanos entendem ser uma espécie de seu quintal, é totalmente relevante. A Argentina é a segunda maior economia da América do Sul e isto faz com que a relação de forças ali se modifique de um momento para o outro e crie problemas para o Brasil de Lula e dê um grande ânimo ao Brasil de Bolsonaro de que, digamos, que a vitória anti-bolsonarista que a reeleição de Lula representou seja algo de reversível. E, portanto, é algo que, na minha opinião, devemos continuar a acompanhar com muita atenção tudo aquilo que ali está a passar. Quem quer avançar? Mais comentários sobre isto? Não sei, Paulo, queres avançar ou avançou? Ninguém. Posso avançar eu. Eu acho que o anarcocapitalismo é muito pouco de anarquismo e bastante capitalismo, e na prática é uma coisa chamada lei do mais forte. Eu acho muita graça um livro que saiu em 1729, que era do Jonathan Swift, A Modesta Proposta. Aliás, o título, no século XVIII, os títulos eram compridos, eu vou lê-lo, Uma Modesta Proposta
para prevenir as crianças pobres da Irlanda de serem um fardo para os seus pais, ao país e para torná-las benéficas ao público. O que é que escrevia nessa modesta proposta? Que havia um excesso de crianças pobres que empobreciam a sociedade. E ao mesmo tempo havia muitos ricos que gostavam de petiscos e que uma criancinha bem alimentada e que fosse vendida dava um pitel bom, grelhada, salteada, de várias maneiras. E ele faz este panfleto para explicar como combater a pobreza. No fundo seria os pobres venderem as criancinhas e os ricos comerem literalmente as criancinhas. Pronto, esta é a modesta proposta. O que é que isto tem a ver com o Milley? O Milley, entre as suas várias propostas, está a extinção dos vários serviços públicos, óbvios, está esta dolarização da economia, mas também estão duas, que é as pessoas venderem livremente os seus órgãos, livremente aqui tem muitas aspas, e poderem eventualmente vender as suas próprias crianças. E o que coloca a questão, que é como é que é possível que 14 milhões de pessoas, das quais 90% não são ricas, votem num candidato que propõe exatamente, apenas e descaradamente enriquecer mais os ricos. Isto tem que ver com a impotência democrática, que isto é, nós estamos desde o final dos anos 70 com as políticas neoliberais a fazer a mesma política económica, independentemente dos candidatos que são votados, dos votos. Vote-se em quem se vote, aquilo que está determinado na economia está ou em acordos multilaterais ou em instituições como a União Europeia, etc., que condicionam, ou em bancos centrais ditos independentes, que fazem uma política de cariz neoliberal que não resolve as questões nem as desigualdades. E neste momento nós temos um fenómeno que havia também um desenho animado assim, e com isto acabo, em que havia os ratos que votavam sempre em gatos, não é? Dessa volta que fosse, os ratos acabavam por votar num gato para os governar, que não era propriamente o do seu melhor interesse. Há aqui esta questão também nas propostas, não é, do acesso às armas, não é, que também acaba por ser muito comum a estes populistas, como é agora o presidente da Argentina. Tu estavas aqui a trazer, Nuno, a questão de como é que é possível as pessoas votarem num país com esta realidade em que há indicadores que são de facto muito, muito preocupantes, nomeadamente a questão da subida dos preços dos bens essenciais, que disparou 95%, números assim impressionantes, que são os valores mais altos dos últimos 30 anos. Portanto, há aqui de facto uma série de indicadores sobre a economia argentina que nos levariam a pensar que estas propostas não teriam este tipo de respaldo, nomeadamente esta questão da população que vive na pobreza, portanto são percentagens na ordem dos 40%, é algo de facto muito, muito significativo. Aqui a questão é que o eleitorado da Argentina é muito jovem, não é? Estamos a falar de eleitores jovens, estamos aqui a falar de um tipo que se tornou uma estrela no YouTube, sobretudo, em que tem vídeos que, assim, rapidamente alcançam 8 milhões, 9 milhões de visualizações, com um discurso que é muito sexy para as juventudes, este discurso do eu vou apanhá-los a todos, são todos uns ladrões, eu é que sou o salvador aqui da honra da Argentina, vou limpar o país destes parasitas. Tudo isto para quem está em situações profundamente desafiantes e que não conseguem perceber sequer qual é que é a sua perspectiva de vida quando estão a começar leva, infelizmente, a que existe esta opção por estes tipos que dizem serem antissistema, não é? Aqui há, obviamente, uma série de inquietações com esta ascensão, e o Pedro já trouxe esta questão da própria instabilidade regional e depois do que é que isto representa a nível de contágio para a própria situação no Brasil, para o vizinho Brasil. E aqui esta questão que tu também estavas a trazer da lei do mais forte, que é esta ideia de
nós vamos dar, portanto, as ferramentas a todos por igual, como se isso fosse possível, como se fosse possível fazer uma tábua rasa de privilégios e de direitos adquiridos. Portanto, a partir de agora, a partir deste momento, vale este jogo. E neste jogo, os mais capazes, a questão da meritocracia, não é? Os mais capazes, os que conseguirem, os que tiverem a capacidade de vencer no tal sistema do anarcocapitalismo, que é uma contradição em si, não é? Porque como é que a anarquia defende a inexistência desta questão da autoridade, vamos retirar a autoridade e o governo em si é uma autoridade, não é? Portanto, como é que pode ser um anarcocapitalista? Para mim não faz qualquer sentido. Mas, em todo caso, pegando aqui nesta questão do ultraliberalismo, que é o que as pessoas, não é? O outro rótulo que se associa com o próprio Milei também acaba por trazer estes rótulos todos, chamar estes rótulos assim, pegando nesta questão do ultraliberalismo e na ideia de que vamos ter aqui a iniciativa privada a dominar toda aquela que é a vida pública, o espaço social. Se isto de facto acontece, se isto de facto é implementável, que para mim não é, como é óbvio, mas se isto fosse uma realidade, que desfecho é que nós teríamos então para aqueles que são os mais desprotegidos, não é? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer a este grupo da população que já está nesta situação que estávamos aqui a trazer de não conseguir fazer face àquela que é a realidade do cotidiano. Pedro, estavas aqui a trazer que vamos continuar a acompanhar a situação. Eu não consigo deixar de me inquietar com as semelhanças em relação a este ato eleitoral e a situação que nós também estamos aqui a viver, não é? Estamos aqui a uns meses das eleições, estamos neste empobrecimento acentuado da classe média, portanto, que está aqui a desaparecer, naquela que é a minha percepção, e os indicadores indicam isso mesmo, e já falamos aqui sobre a questão do sem-abrigo e de como os números estão a aumentar. A mim inquieta-me que este tipo de discurso, independentemente dessa tal realidade de empobrecimento, seja aquele que se torne o mais apelativo, o mais sexy para os eleitores e que depois o resultado seja este, semelhante ao da Argentina, que é vermos estas ideias completamente deslocadas a saírem vencedoras. E eu, claro, acompanho esta realidade, mas com esta inquietação adicional de como é que ela também se pode expressar aqui em Portugal daqui a uns meses. E tivemos agora a vitória da extrema-direita nos Países Baixos. Não é? Sim, e aquela questão também que já falamos aqui na semana passada do Presidente ter dito que portanto, que não se operará, ou que não se vai opor, não é, a uma coligação envolvendo o Chega, não é? Muito bem, vamos a outra rubrica, o papel selado. E voltamos a falar da crise política e do que lhe deu origem à investigação à volta de um suposto tráfico de influências ao mais alto nível no nosso Estado. Isso suscitou grande polémica também sobre o papel da Justiça nesta ação, se a Justiça está ou não a ser politizada. E a 19 de novembro, uma Procuradora-Geral Adjunta, Maria José Fernandes, escreveu no Jornal Público um artigo de opinião que, por sua vez, ele pôs muita polémica e resposta, nomeadamente, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, onde ela põe em causa alguns aspectos da atuação do Ministério Público em termos gerais, só lateralmente se refere à investigação em concreto, dizendo a dada altura que desde há décadas, paulatina e persistentemente, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público lançou e insistiu numa reivindicação de maior autonomia individual dos procuradores nas decisões que tomassem, em todas as áreas de intervenção, mas e sobretudo na investigação criminal. O que se pretendia, diz ela, era que cada procurador conduzisse os processos de crime sem interferência, ao seu grado, exigência que tem subjacente a camuflada uma desconfiança relativamente às hierarquias intermédias e superiores, a meu ver injusta e infundada. Porque há de ser mais autónomo e idóneo um procurador da base do que um do topo. Desde logo, como em todas as profissões, há a excelência, a mediania e o sofrível, pelo que se impunha a supervisão do que fosse mais relevante.
Isto coloca, portanto, a questão de quando o Ministério Público comete erros, como aconteceu nesta investigação, pelo menos em relação a alguns aspectos do que foi inicialmente anunciado, e alguns erros que se tornaram públicos parecem erros bastante evitáveis. Porque é que o Ministério Público não tem mecanismos para fazer prevenção desses erros e, por outro lado, também para penalizar quem sistematicamente comete esses erros? Ou seja, se o Ministério Público não consegue corrigir-se a si próprio, se não corre o risco de mais tarde suscitar da parte do poder político uma intervenção para impor essas correções. É esse o tipo de análise que aqui é feito, sendo que, obviamente, depois esta procuradora, Maria José Fernandes, foi acusada dela própria ser um instrumento de uma linha política que tenta pôr na ordem, entre aspas, o Ministério Público. É uma polémica que tem estado a atravessar vários observadores políticos, vários protagonistas políticos, mas, de facto, na minha opinião, há um problema no Ministério Público que se consegue identificar desde o tempo do Procurador Cunha Rodrigues, mas que, enfim, teve o seu fenómeno mais elevado a partir do processo Casa Pia, com sucessivas investigações que nunca correm bem e que geram sempre acusações e liquidação de reputações de pessoas que depois são declaradas inocentes ou que depois não se encontram provas suficientes para as acusar. Os exemplos são conhecidos, há muitos, e parece-me que é, de facto, para o próprio bem da justiça, importante que o Ministério Público encontre dentro de si próprio as soluções para que este tipo de problemas seja cada vez menor e cada vez menos relevante, e que assim as investigações possam fazer o seu percurso normal, sem mostrar fragilidades que, em casos em que o poder político é envolvido e em que, sobretudo, o poder mediático é também envolvido, ou seja, quando as coisas têm um grande impacto público e aparecem muito na comunicação social, esses erros não transformam em investigações que até podem ter o seu mérito, acabam por ficar sob suspeita e prejudicando assim o trabalho da justiça. Paula, sobre este assunto, tens a dizer que... Sim, já temos vindo a comentar, não é? Este caso já há algumas semanas e continuaremos a comentá-lo, não tenho dúvidas sobre isso. Há uma frase também que para mim se destaca neste artigo, que é a questão do... Uma coisa é certa, haver um certo político populista de extrema-direita monopolizar a defesa da atuação do Ministério Público dá muito que pensar, não é? E dá de facto, não é? E eu concordo que já tenho aqui defendido que há um escrutínio, que há aqui que há uma opacidade que eu gostaria que não existisse, porque uma coisa obviamente é o segredo de justiça, outra coisa é como é que esse segredo é quebrado tantas vezes e a informação que nós, enquanto cidadãos, aquela qual deveríamos ter acesso para não cairmos aqui neste tipo de armadilhas também, que é de achar que nada funciona, e isso também é algo que é aqui trazido, não se confundir, obviamente, o Ministério Público com todos os seus procuradores, enfim. E há aqui também outro elemento que me parece relevante nas palavras, neste artigo, que é esta questão, até pensando aqui no nome da própria operação, influencer, que é, de alguma forma, esta autonomização acabou por criar, dentro do Ministério Público, esta ideia dos que são os que, de alguma forma, ganham aqui alguma popularidade junto dos mídia e que são aqueles que são vistos como os que são os corajosos, que não têm problemas porque avançam, mesmo que depois os avanços se revelem precipitados e infundados, portanto que depois essa aferição acaba por não ser feita. O que interessa é que tiveram a grande coragem para avançar com as investigações e levar todos detidos, mesmo que não exista matéria de facto que justifique essa intervenção, e isto também é trazido, não é? Como é que depois os outros, que acabam por, segundo aquela que é a defesa do artigo, que acabam por cumprir uma série de etapas que são aquelas que são as consideradas
adequadas, proporcionais, enfim, tendo em conta o funcionamento das investigações, todo o tempo que é necessário para que as decisões se tomem. Aqueles que têm esta atitude, se calhar menos espalhafatosa, são automaticamente rotulados como corruptos ou aliados de algumas elites. Portanto, não conseguem avançar, não avançam, não são tão assertivos, tão contundentes, porque estão comprometidos. E eu também acho que isso é algo que decorre dessa tal questão que está aqui a ser trazida, dessa autonomização, que depois acabou por avançar sem que se acautelassem estes tais mecanismos de escrutínio. E eu, claro, defendo que esses mecanismos devem existir e que já deveriam estar a ser implementados. Nuno? Dizer algumas coisas. Primeiro, a independência do Ministério Público significa, do ponto de vista real e importante, a sua independência em relação a outros poderes. No fundo, a consagração de uma separação de poderes e de uma investigação que é dirigida pelo Ministério Público, que não está sujeita a um controle governamental. Há outros países em que o Ministério Público, a investigação, está sujeita a um controle governamental direto. Mas isso não significa, objetivamente, que o Ministério Público não tenha uma hierarquia e que não possa ter um controle a qualidade de uma investigação pelo próprio Ministério Público. De alguma forma, neste artigo é referido um caso desses, não é? Quando o procurador que tem o caso de Tancos pretende interrogar sobre o caso de Tancos o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, o diretor do TCIAP diz que aquilo não está suficientemente indiciado e que aquele interrogatório é meramente especulativo, é meramente para mostrar, fazer capas de jornais. E esse é o maior problema, é que neste momento o Ministério Público parece apenas fazer jornalismo, isto é, dar matéria para os jornais e os jornais fazerem justiça. Ora, essa não é a função nem dos jornais, nem do Ministério Público. E aquilo que tem que se exigir é que as investigações que começam acabem, as pessoas sejam ou condenadas ou absolvidas. Neste esquema atual, o que acontece é que a esmagadora maioria dos processos começados pelo Ministério Público, vamos ver agora com a Operação Marquês, vão dar em zero. E estando em zero, o que é que vai acontecer? Esta opinião pública larvar populista vai dizer eles não foram condenados porque estão todos feitos uns com os outros. Isto é, não há um esclarecimento democrático e não há um fazer de justiça. E tem que se exigir ao Ministério Público combate à corrupção, mas tem que se exigir ao Ministério Público que esse combate não seja feito meramente em prisões preventivas, abusivas ou em capas de jornais. Ele tem que ser feito levando a julgamento as pessoas e estabelecendo se elas eram culpadas, são culpadas ou estão inocentes de uma forma bastante clara. Sendo que o poder político tem a obrigação de assegurar os meios necessários para eles conseguirem fazer bem o seu trabalho. Isso sim. E não fazer uma lei como se pretendeu fazer em Israel, em que o poder político decide qual é as sentenças dos tribunais. Sim, exatamente. E com isto nos vamos. Até para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.